Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O tema dessa noite é reforma íntima. Eu quero começar a reflexão da nossa noite trazendo um questionamento feito por Paulo numa de suas cartas aos Romanos. E ele pergunta: por que eu não faço o bem que quero, mas faço o bem que não quero? Mas faço o mal que não quero, desculpa. Isso dá um norte, ou resume muito bem para a gente, né, o que é a reforma íntima. Por que eu faço? Por que eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero? Estranho, né? Um contrassenso dentro da nossa forma de pensar. Então a nossa reforma íntima, na verdade, ela começa lá no nosso planejamento reencarnatório. Por quê? Quando nós vamos reencarnar, a gente traz algumas diretrizes, né? Algumas linhas que a gente deve seguir durante a nossa reencarnação, no sentido de que possamos nos melhorar. No sentido de que, ao desencarnarmos, devemos ter sido melhores. Devemos ter sido espíritos melhores. Isso vai ocorrer quando, na verdade, quando nós encontrarmos as nossas falhas. Quando nós entendermos as nossas falhas e corrigimos. Essa vai ser a nossa evolução. Esse vai ser o nosso melhoramento. E nós podemos corrigir essas nossas falhas, essas nossas faltas, por exemplo, através de provas, através de expiações, né? E através da nossa reforma íntima, através de nos modificarmos. Porque para que servem as provas e as expiações, se não para nos melhorarmos? Se não para não nos corrigirmos? Se não para olharmos para dentro de nós e falarmos assim: aqui eu estou falhando, aqui eu vou passar por isso para eu aprender. Na verdade, provas e expiações é uma escola, é um ensinamento. Duro, muitas das vezes, na maioria das vezes, muito duro. Mas que com certeza nós precisamos passar. Então, qual é o nosso propósito de vida? Por que nós reencarnamos? Né? Para nos melhorarmos, para nos evoluirmos espiritualmente. Então, para nós atingirmos esse nosso propósito de vida, nós temos a necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos. E é importante que esse olhar seja sem o véu nos nossos olhos. Que olhemos para dentro de nós e enxergamos a realidade que existe dentro de nós mesmos. E essa talvez seja a tarefa mais difícil que temos que fazer. Porque normalmente quando nos olhamos, quando nos criticamos, quando raramente nos criticamos, normalmente a gente vê com um véu nos olhos e falamos assim: ah, mas eu não sou tão egoísta. Ah, mas eu sou só um pouquinho, né? Poxa, a gente sempre é condescendente com a gente mesmo, né? Porque é difícil olhar para dentro da gente e reconhecer a nossa falta. Ninguém quer reconhecer que está errado. É difícil reconhecermos que estamos errados. É difícil reconhecermos as nossas falhas, né? As nossas fraquezas, vamos chamar assim. Ninguém quer olhar para dentro de si mesmo e falar: nossa, que fraqueza que eu tenho, né? Eu, o Dalanese, olho para mim e falo: nossa, Dalanese, como você é egoísta, né? É difícil nós aceitarmos isso, né? Todos nós, indiscriminadamente. Então, essa dificuldade, né, que consiste em reconhecermos as nossas mazelas, né, as nossas fraquezas e principalmente os nossos verdadeiros valores. E quais são os nossos verdadeiros valores? Os nossos pensamentos. Quantas vezes a gente tem pensamentos que não são tão bons, né? Basta uma coisa muito simples: tomarmos uma fechada no trânsito. Pronto, né? Aquilo já parece que vem uma nuvem negra dentro do carro, a cabeça da gente já fica
o sangue correndo rápido e, graças a Deus, quando a gente não quer revidar e devolver na mesma moeda, né? E são mazelas, né? Esses são valores que a gente ainda traz dentro de nós e que precisam ser melhorados, né? Se tomar uma fechada, vai em paz, meu filho, vai. Segue sua vida aí e deixa eu quietinho no meu canto. Mas não é tão fácil, né? É mais fácil falar do que fazer na maioria das vezes. As nossas emoções, se olharmos para dentro de nós, será que a gente tem um coração duro? Ou será que a gente tem um coração caridoso, né? Será que a gente vê uma pessoa em dificuldade e a gente se sensibiliza com ela? Será que a gente vê uma pessoa, um idoso, por exemplo, um deficiente querendo atravessar a rua, será que a gente vai lá e ajuda? Será que o nosso coração permite isso, né? Lógico, a maioria isso permite, mas ainda tem aqueles que não permitem. Tem que falar, eu estou correndo, estou com um monte de pressa, nossa, tem que chegar, é urgente, vai fechar lá, né? Seja lá qual for a desculpa que nós arrumamos para nós mesmos. E as nossas emoções e as nossas reações. Então, como eu reajo diante das minhas dificuldades? Como eu reajo diante das minhas provas? Como eu reajo diante do meu desequilíbrio? Quando alguém vem e me testa, né? Será que eu consigo ter uma reação pacífica? Será que eu consigo ter uma reação de amor para com essa pessoa? Devemos sempre pensar nisso, não está muito constante nas nossas vidas, né? E o importante é que esses 3 itens que eu acabei de falar, nós trazemos esses itens, essas ações, essas emoções, de outras encarnações. E a gente observa no trabalho mediúnico que isso vem de longa data com a gente, né? Não começou agora. Então, mas se a gente começar a resolver isso de alguma forma nessa encarnação, nós vamos levar menos para a próxima. Não vamos conseguir resolver aqui agora. A gente tem uma vida inteira, a gente tem não tem prazo, não tem tempo, não tem limite. O limite é sermos espíritos de luz. Esse é o nosso limite, né? Então, até chegarmos lá, a gente tem um caminho gigantesco para passar. A gente tem muito tempo, mas muito tempo, né? Pensarmos como nós estamos no atual momento. Então, seria interessante, né? Seria bom que a gente começasse a pensar um pouco no nosso futuro como espírito, né? Ó, preciso começar a melhorar agora, porque se eu melhorar agora, o que eu melhorar agora eu não levo para a próxima, né? Então tem uma esposa uma amiga da minha esposa que ela sempre fala, hoje eu ganhei alguns pontinhos positivos, mas em compensação já perdi alguns. Ela acaba de falar, ela já perdeu alguns. Então essa é a nossa conta, né? A gente às vezes ganha alguns pontos, mas perde pontos. Parece que a gente às vezes perde mais do que ganha, né? Mas a gente vai andando, a gente vai caminhando. Então a reforma íntima, ela não é uma atitude isolada. Não é eu acordar hoje e falar, olha, hoje eu vou começar minha reforma íntima. Acordei inspirado, tomei meu café, daqui para frente minha reforma. Não vai ser assim que a gente vai conseguir fazer, né? Há necessidade de um processo multifatorial. Não é só eu falar, que hoje em diante eu não vou ser mais egoísta, que não vai acontecer. Para que eu deixe de ser egoísta, eu tenho que ter meus pensamentos, a minha mente voltada para boas atitudes. Eu tenho que passar a ser caridoso, eu tenho que passar a perdoar, eu tenho que passar a ser benevolente, eu tenho que passar a fazer trabalhos voluntários, a ter boa vontade para com as pessoas, porque daí sim eu vou ter um terreno fértil para que a minha reforma íntima brote e cresça e floresça, né? Se eu não tiver esse terreno fértil, se eu não for baseado a minha vida nessas boas atitudes, eu não vou conseguir. O que eu vou fazer vai ser sufocar. Porque se eu falar,
a partir de amanhã eu não vou ser mais egoísta, eu vou estar sufocando o egoísmo dentro de mim e não ocorreu uma transformação na minha vida. E o que é sufocar? Eu vou passar a sufocar os meus pensamentos. Tá, a partir de amanhã eu não vou mais pensar que eu sou egoísta. O que vai ser isso, né? Não mudou nada no meu interior, só mudou a minha vontade, só mudei o meu modo. É como se uma brasa estivesse embaixo da cinza e está lá quietinha por um tempo. A partir do momento que soprar o vento, ela vai acender de novo. E enquanto se eu tiver esse processo, esse processamento interno meu, então eu consigo entender que aquela minha atitude faz mal para mim, faz mal para meus semelhantes, para minha família, para o meu irmão, para o meu filho, para minha mulher, para todo mundo que está ao meu redor. Essa é a transformação que a gente tem que buscar. E nós vamos perceber, então, que essa atitude que está sendo melhorada, a partir do momento que nós identificamos ela, esse terreno fértil, ela começa a vir constantemente na nossa vida. Eu sempre dou um exemplo, que teve um final de ano que eu falei para mim mesmo. Eu achava que ano novo era uma coisa só de uma data na folhinha. Preciso fazer alguma coisa importante para mim. A partir desse ano, eu vou trabalhar a minha ansiedade. Não vou ser mais ansioso esse ano. Eu ainda não tinha estudado a reforma íntima, então eu fui por esse caminho. E eu caminhava, naquela época meu filho era solteiro, e a gente caminhava toda manhã. Quase toda manhã. Aí um dia eu contei para ele, logo na semana seguinte, falei, rapaz, eu fiz um negócio assim, ele falou, bacana, pai, bacana o que você fez, né? Bacana. Então, bom, no segundo dia eu já estava explodindo, no terceiro dia eu já estava... Ele falou, pai, mas é a sua promessa. Você não... O que aconteceu? Eu era ansioso todo dia. Eu não deixei de ser ansioso, só que eu passei a ver o quanto ansioso eu era. Então, enquanto eu era a brasinha escondida, e que toda vez que batia um ventinho, ela assoprava e ela acendia. Então, eu não ia conseguir deixar de ser ansioso, aliás, eu não consegui até hoje, porque eu estou tentando me mudar. Eu estou tentando achar um terreno fértil para que a minha ansiedade não cresça tanto. Mas é difícil, é um trabalho extremamente difícil. Então, reforma é mudar algo que existe dentro de nós mesmos. Nós não estamos inventando nada, nós não estamos inventando a roda, isso já está aqui dentro de nós. E nós só queremos melhorar, né? Só precisamos melhorar. E nós vamos fazer isso através das nossas boas atitudes, através de nos melhorarmos o nosso comportamento, nosso relacionamento com as outras pessoas. E é importante que cada um de nós estamos num momento diferente da nossa evolução espiritual. Então, o que é importante para um, não é importante para o outro. Talvez a ansiedade minha, para alguns daqui, fala, nossa, mas esse rapaz vive com essa ansiedade? Eu nem sou ansioso. Ótimo, ele já está mais lá na frente, ele evoluiu. Mas em contrapartida, deve ter alguém atrás de mim que está cometendo faltas que eu também acho que eu não cometo mais, ou que realmente eu já tenha passado por elas. Então esse é o ponto fundamental para que escolhamos, para que entendamos, não que escolhamos, que entendamos o ponto que nós estamos, para que não nos desesperemos. Nossa, eu quero a partir de hoje ser Madre Teresa de Calcutá. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer e vamos nos decepcionar. Então, a reforma íntima é nós fortalecermos as nossas boas virtudes, as nossas atitudes. Não é um ato negativo, não é um ato punitivo, não é um ato ruim. É uma coisa boa que nós vamos pensar de forma melhor, que nós vamos olhar para dentro de nós e reforçar as nossas atitudes, aquilo que eu faço de bom. Puxa, eu posso fazer um trabalho voluntário. Bacana, ótimo, vou fazer. E vai dar certo, com certeza vai dar certo. É não ficar se lamentando. É não se ficar se lamentando e se culpando pelas faltas que cometemos, né? Ou que já cometamos e que cometemos. A reforma íntima é um processo libertador da nossa consciência, né? Nós não estamos querendo vencer o nosso ego. Nós estamos querendo conquistá-lo, né? Aquilo que está lá dentro, arraigado há não sei quantos anos, a gente não pode matar ele. A gente tem que conquistar. A gente tem que entender que aquilo realmente
não é bom. Aquilo realmente não é bom para mim e não é bom para as outras pessoas. O importante, então, é que não precisamos fazer nenhuma mudança radical, total, da noite para o dia. Vamos evoluindo, um passo a cada dia, né? Vivendo, sempre, buscando sempre o amor, a caridade, a fraternidade, o bom pensamento, as boas atitudes. Então, será que existe um guia para a nossa reforma íntima? Eu outro dia estava estudando, há um tempo estava estudando isso, e tem o Chico Xavier coloca, acho que se não me engano são 20 frases para nos melhorarmos. É um bom guia. Mas tem um guia que a gente não precisa decorar. Esse guia é Jesus. Se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, o que ele falava nas suas parábolas, o que ele falava nas suas lições, nas suas pregações, esse é o caminho. É tão simples, é tão fácil, mas é tão difícil de fazer, né? Tão fácil da gente entender, tão fácil da gente pensar, mas tão difícil de fazer. Porque justamente é o que Jesus pregava, era a caridade, o amor, a resignação, entender o próximo, né? Não se revoltar, não nos revoltarmos com tanta facilidade como às vezes fazemos. Então, a gente precisa lembrar que Jesus, quando ele falava, a gente via nos filmes, né, e lê, ele pregava nos montes, bastante pessoas, às vezes poucas pessoas ouvindo, né? Nossa, Jesus falava para aquelas pessoas. A gente sempre pensa assim, né? Jesus falava para aquelas pessoas. Não, aquelas pessoas somos nós. Algum de nós aqui devia estar no meio deles lá, com certeza, né? Mas se ele voltasse hoje aqui na Terra, chegasse lá na Praça do Bosque, lá subisse num banco e fosse começar a pregar, então, todos nós íamos ouvir. O que ele fala é atemporal, né? Com certeza, tudo o que ele falava naquela época serve para nós agora. Isso vão a 2000 anos, né? Mais exato, a 2024 anos. E a gente, às vezes, ainda não consegue colocar na prática tudo o que ele ensinou. Outro dia, uma pessoa perguntou para mim, você acredita em Jesus? E eu, com toda a convicção do mundo, falei, nossa, você acredita? É meu guia, eu só penso em Jesus. Eu falei assim, e Jesus acredita em você? Olha, gente, eu pensei e eu não consegui responder. Porque será que as minhas atitudes fazem com que Jesus acredite em mim naquilo que ele prega? Né? Então a gente deve se perguntar para si mesmo, será que Jesus acredita em mim? Será que eu estou sendo, né, as minhas demonstrações práticas e os meus pensamentos fazem com que Jesus acredite em mim? Ou será que ele fala, você precisa melhorar, hein? Você está numa situação... Tá bom, você está no caminho, mas você precisa melhorar. Um dia você chega lá, meu filho. Provavelmente ele diria isso. Quem sou eu para colocar palavras na boca de Jesus? Mas um raciocínio mais ou menos lógico. E a própria doutrina espírita, ela nos propõe que para o crescimento espiritual, através de nos tornarmos melhores. E a gente vai encontrar algumas leis que são leis universais, são as leis de Deus. Como, por exemplo, a causa e efeito, o livre-arbítrio, são claras, né? E que às vezes a gente não as tem tão próximo da gente. Onde, se eu faço mal, eu recebo mal. Se eu faço bem, eu recebo bem. Não é assim? Mas às vezes não fazem o mal. E a gente pode devolver com o bem também. Segundo a amiga da minha esposa, a gente vai ter ganho vários pontos positivos, não um só, né? E esses pontos positivos nos serão muito bons. Então, a reforma íntima, ela passa pela autoaceitação. É a capacidade de lidar com a nossa verdadeira realidade. Será que nós sabemos qual é a nossa realidade? Ou será que a gente nos olha ainda com aquele véu na frente dos olhos que eu falei há um tempo atrás? Às vezes, né, a gente ouve uma pessoa dizer assim, você está enganado ao meu respeito. Todos nós já ouvimos isso, fizemos algum comentário, alguma crítica, e a pessoa emitimos a nossa opinião, e alguém nos diz, você está enganado ao meu respeito. Mas será que nós estamos enganados a respeito dessa pessoa? Ou será que é ela que está enganada a respeito dela mesma?
Será que ela não tá se vendo de uma forma diferente, uma forma amenizada? E eu que estou do lado, e a outra pessoa que está do lado de fora, que está enxergando ela de outro jeito, que falou, que provavelmente fez uma crítica, deu a sua opinião, está vendo ela como realmente ela é. Então, ao ouvirmos isso, seria importante que parássemos e pensássemos, nossa, o que será que eu estou fazendo? Onde eu estou? Né? E tivéssemos, refletimos a esse respeito. O perdão é fundamental, faz parte da nossa reforma íntima. E o perdão, a gente vai encontrar no perdão duas formas que são bem didáticas, que é a do filme e da foto. O filme é uma pessoa magoa a outra. Na vida de quem magoou é um filme. A vida dela continua. Nada na vida dela, puxa, nossa, aquela pessoa, eu falei aqui, mas não tem importância. E continua, a vida dela continua, ela continua vivendo, aquilo some da vida dela. Que é o exemplo de quem bate e quem apanha, né? Mas para quem viu, para quem sofreu a mágoa, para quem foi magoado, é uma foto. Aquilo fica na cabeça dela, aquela monoideia, e não passa. E a gente vê isso, a gente ouve e presencia nos trabalhos mediúnicos espíritos de 200, 300 anos, que narra exatamente o que aconteceu naquele fato, naquele dia, naquele instante, naquela hora com aquela pessoa. Ele não mudou de ideia, ele está lá pensando, ele está com aquilo, aquela mágoa que foi feita lá atrás, ele não conseguiu perdoar, e ele vem para o trabalho extremamente revoltado, buscando de qualquer forma a vingança, né? Então, a vantagem, né, o bom de perdoarmos, né, é nos livrarmos disso. Não precisamos carregar isso pro resto da nossa vida, nem por um dia, se for o caso. Perdoar é sempre a melhor saída. A gente vai encontrar os falsos perdões. Eu trouxe só dois. O perdão da condenação. A gente já deve ter ouvido alguém falar assim, ó, perdoo, mas não esqueço. Perdoou, né? Continua magoado, continua ruim, continua aquele ácido corroendo sua alma, seu espírito, seus pensamentos. Né? Aquilo é ruim, né? Ou então, pior ainda, né? O perdão da maldição. Perdoo, porque Deus há de castigá-lo. Esse, então, né? A gente não tem nem como pensar num assunto desse, numa situação dessa. Mas a gente ocorre, a gente ouve, né? Trabalho, a gente ouve na escola, a gente ouve. Tomara que a gente não ouvisse na nossa família, mas às vezes ouvimos também na nossa família. Mas nós vamos encontrar uma série de obstáculos para perdoar. Não é tão fácil, se a gente parar para pensar um pouquinho. Primeiro que nós somos imperfeitos, né? E estamos presos ao orgulho e ao egoísmo. Esses acho que são os dois mais importantes que a gente tem. E estamos presos a eles. E um deles, se alguém nos faz alguma coisa, fala, puxa, eu podia perdoar essa pessoa, não vou perdoar ela. Mas eu não tenho que me rebaixar. Não é assim que às vezes a gente ouve as pessoas falarem? Ela que venha falar comigo, eu não vou falar para ela. Se ela vier falar comigo, eu perdoo, mas eu não quero saber. Normalmente a gente faz isso. A gente ouve isso, né? Não vou nem falar que a gente aqui faz, mas que a gente ouve as pessoas falarem, né? A dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro. Será que o que eu falei, eu magoei o outro? Será que eu não fui agressivo demais? Será que eu não podia ter maneirado um pouco? Será que eu não podia ter sido mais amoroso, mais calmo, mais tranquilo? Será que eu não fui contundente demais com o outro? Se coloca no lugar do outro. Vai lá conversar com o outro, né? É tão simples. O péssimo hábito de julgar. As pessoas estão sempre julgando, né? Ah, mas ele também não falei nada e ele já está achando que eu falei tudo? Não. Quem ouviu, quem foi o magoado, de novo, ele está numa outra condição que não é a da gente. Ele pode ser mais ou pode ser menos evoluído.
Se ele for menos evoluído, aquilo pode ter feito muito mal para ele. E eu realmente não estou entendendo isso. Associar o perdão à fraqueza, né? Achar que perdoar é fraco. E não é. Quem perdoa é o forte. Quem perdoa é mais evoluído espiritualmente. Quem perdoa é aquele que não tem a mágoa guardada, que não tem o revide guardado dentro da sua alma. Ele passou por isso, ele conseguiu sobreviver a isso, superar isso. Então, se alguém me magoa e eu não revido, é sinal que dentro de mim não existe essa mágoa. Não tem reflexo, né? Não tem espelhamento em mim. A gente vai encontrar os falsos milindres, né? É nós acharmos que tudo acontece com a gente. Ah, tá vendo? Eu estava lá na sala do café, fulana falou para você, mas ela falou direcionado para mim. Ela estava pensando em mim. Não, a gente não pode ficar achando que a gente é o centro do mundo, que a gente é o centro do universo, né? Falou o que a outra falou, mas mesmo se ela falou direcionado para mim, tudo bem, coitada. Ela está com um problema, não sei o que está acontecendo com ela. É tão fácil, né? A gente passar por isso. E a gente vai encontrar, eu queria trazer aqui, a questão de perdoar e desculpar. Né? É diferente. O Wagner gosta muito de falar, de comentar esse assunto, eu lembrei até dele quando eu vi esse assunto. Perdoar, a gente não pode confundir perdão com desculpa. Porque o perdão é alguma coisa divina, é alguma coisa grande, é alguma coisa que envolve os nossos sentimentos, as nossas razões, as nossas virtudes, né? Perdoar é algo nobre. Desculpar é algo pequeno. Eu dei uma trombada na pessoa, desculpa. Pronto, vou embora, né? Derrubo, bate em alguém, desculpa. Foi sem querer. Foi sem querer, normalmente a gente fala assim. Então não podemos confundir desculpar com perdoar. Não valorizar a ofensa, minimizando-a. Será que aquela pessoa que me ofendeu, que me magoou, ela não está passando por um momento ruim? Será que ela não brigou na casa dela, não tomou uma fechada lá no trânsito, alguém xingou, alguém está com problema financeiro, algum problema emocional, uma doença? N chances essa pessoa não está bem. E a gente acha que é tudo com a gente. Não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades espirituais. Não é meu inimigo, só porque ele falou alguma coisa, pronto. Essa pessoa eu não quero nem saber mais, eu não quero mais falar, não quero mais conversar, eu vou banir ela da minha vida. Não, né? Não podemos ser assim. E devemos aceitar as pessoas como elas são. Cheias de virtudes, cheias de defeitos como nós, como todos somos. Né? Então, o meu par, o meu semelhante, ele tem tantas qualidades, virtudes e defeitos quanto eu. Até posso ter até mais. Provavelmente tem até mais. Né? Seja menos exigente com você. Né? Principalmente com os nossos filhos. E eu não estou falando aqui da boa educação, né? Dos bons hábitos, dos bons costumes, da moral. Não é isso. Não sermos exigentes com os nossos filhos, por exemplo, um caso, uma mãe queria muito tocar piano. A vida inteira dela queria aprender a tocar piano e não conseguiu tocar. Não teve piano, não teve escola, não sabia tocar piano. Ela teve uma filha. Ela fez essa filha com 5 anos, 7 anos, entrou numa escola de piano, estudou durante 15, 20 anos e saiu lá. Não sei nem qual é o título da menina, mas ela é hoje professora de piano, vamos chamar assim. Alguma coisa do piano. Então, aí se você falar para essa menina, você não vai tocar uma música pra gente? Odeio piano. Eu não quero nem ouvir falar de piano. Não quero saber disso. Fiz isso porque minha mãe quis. Eu não, tô louco. Então não cabe, né, isso pra gente fazer. E um outro aspecto importante é o auto-perdão. A autopunição fragiliza o nosso espírito.
O que eu fiz no passado, ele não volta mais. Não adianta eu querer voltar lá atrás ou ficar remoendo isso. Isso não vai adiantar mais, né? Ele não volta mais. O que eu tenho que fazer daqui para frente melhor, daqui para frente ser uma pessoa melhor, um espírito melhor. E Deus perdoa sempre. Quem não nos perdoa somos nós. Aquela ideia de que Deus castiga, isso não existe, né? Nós temos que nos perdoar. E perdoar resulta no amor a nós mesmos. Quando nos perdoamos, nós aumentamos o amor de nós mesmos. E quando nós nos amamos, quando nós nos gostamos, nós vamos desenvolver hábitos saudáveis. Nós não vamos nos prejudicar. Nós não vamos nos agredir, né? Seja qual for a forma. Então, a força para a mudança, ela está dentro de nós. Mas se ela não estiver dentro de nós, se por acaso nós não encontrarmos no nosso íntimo, vamos buscar na nossa fé, na nossa crença em Jesus, na espiritualidade maior, nos bons exemplos, e lá a gente vai encontrar essa força e essa fé. E para finalizar, reforma íntima é algo sistêmico. É um processo onde não damos um salto na nossa evolução, mas com fé, com boa vontade, com disposição, vivendo o dia de hoje da melhor maneira possível. Desejo a todos que tenham uma excelente semana, com muita luz, com muita paz, com muito amor. E vamos passar agora então para a próxima etapa da nossa noite, que é o passe magnético.